Cultivo Online, capítulo 216. Retornando ao pavilhão do dragão. Assim que Yuan e os outros discípulos deixaram o local, Long Yijun virou-se para olhar para o ancião Shan e o ancião Xuan com uma expressão séria no rosto. Conte-me tudo o que aconteceu, ele disse a eles com um olhar atento no rosto. O elder Xuan assentiu e disse: permita-me explicar primeiro. Ele então explicou tudo o que aconteceu durante seu tempo fora da seita, deixando quase nenhum detalhe de fora, como o comportamento escandaloso do elder Shan. Eu vejo. Long Yijun virou-se para olhar para o elder Shan e perguntou: você tem algo a acrescentar? Apenas uma coisa, ela respondeu rapidamente antes de continuar. Tenho certeza de que há um grande mestre espiritual vigiando o discípulo Yuan nas sombras. O que? Tanto Long Yijun quanto o elder Xuan olharam para ela com olhos arregalados. Me diga mais, Long Yijun disse em um tom um tanto exigente. Anciã Shan assentiu e explicou seu encontro com a voz de Xiao Hua que ocorreu quando ela ficou muito apegada a Yuan. Manifestação de QI. Na verdade, apenas os grandes mestres espirituais seriam capazes de alcançar tal feito. Long Yijun ponderou com uma expressão séria no rosto. Mesmo sendo um mestre dos espíritos de pico, ele mal conseguia usar a manifestação de QI, muito menos torná-lo rígido o suficiente para atingir alguém com ele. Se este for realmente o caso, não teremos que nos preocupar muito com a segurança do discípulo Yuan. No entanto, não podemos baixar a guarda mesmo depois de aprender esta informação. Realmente se preocupam com o discípulo Yuan e seu bem-estar. Concordo, o elder Xuan assentiu. Bom, agora vamos falar sobre suas recompensas. Como a seita deveria recompensá-los por sua contribuição? Acho que eles merecem mais do que apenas alguns pontos de contribuição, disse Long Yijun. Que tal deixá-los cultivar no Pico do Dragão? O elder Xuan sugeriu de repente. O Pico do Dragão? Isso é muito generoso da sua parte. O elder Shan olhou para ele com os olhos arregalados. Posso ouvir o seu motivo para isso, elder Xuan? Long Yijun não recusou e perguntou o motivo. Simples, discípulo Yuan. Eu nem teria pensado nisso se não fosse pelo discípulo Yuan. No entanto, com seus talentos, ele definitivamente se beneficiará muito com o Pico do Dragão. Talvez ele até se sinta em dívida conosco depois. O ancião Xuan disse. Long Yijun fechou os olhos para refletir. Alguns momentos depois, ele abriu os olhos novamente e murmurou. Originalmente planejei deixá-lo entrar no Pico do Dragão depois do Reino Místico e antes do Templo do Dragão, mas se eu deixá-lo ir lá antes do evento, será definitivamente aumentar nossas chances de obter uma classificação mais elevada. Os outros discípulos centrais não ficarão felizes quando souberem disso. Especialmente porque o discípulo Yuan ainda é um discípulo do pátio externo. O elder Shan disse de repente. Bom ponto. O Reino Místico está a apenas 2 semanas de distância, e não pretendo que o discípulo Yuan participe como discípulo do pátio externo. Embora isso seja um pouco mais cedo do que o programado, vamos fazer com que o discípulo Yuan tome o pátio interno exame de discípulo na próxima semana. Long Yijun disse. Algum tempo depois, o elder Xuan perguntou. E o problema com a torre do portão do dragão que pula a carpa? As seitas participantes já enviaram seus discípulos? Long Yijun então disse. Eu estava prestes a falar sobre isso. Sim, eles já enviaram seus discípulos para cá. Estamos esperando apenas mais algumas pessoas chegarem antes de começarmos, e espera-se que cheguem amanhã. Eu vejo. Ao mesmo tempo, depois de deixar a sede do mestre da seita, Yuan voltou para sua casa com os outros ainda o seguindo. Devíamos comemorar sua vitória no pavilhão do dragão, sugeriu-lhes de repente Xuan Wuhan. Essa é uma ótima ideia. O presente será por minha conta. Fei Yuan assentiu. E então ela continuou. Claro, estou apenas tratando do discípulo Yuan. Vocês dois podem pagar pela sua própria comida. Que mesquinho, bufou Xuan Wuhan. Por que eu deveria gastar meus preciosos pontos de contribuição com você que não fez nada por mim além de me dar dores de cabeça? Fei Yuan zombou de volta sem hesitação. Algum tempo depois, Yuan e os outros foram para o pavilhão do dragão. As pessoas ficaram em êxtase quando viram o lindo rosto de Fei Yuan no pavilhão do dragão, porque pensaram que ela finalmente havia decidido praticar lá novamente. Bem-vinda de volta, irmã aprendiz sênior Fei. O palco tem estado solitário sem você ultimamente. Felizmente, você finalmente voltou. Um dos trabalhadores rapidamente se aproximou deles. Irmã aprendiz sênior Xuan e irmã aprendiz sênior Min também, bem-vindos ao pavilhão do dragão. Sinto muito, mas não vim aqui hoje para tocar cítara. Estou aqui para comer. Dê-me sua melhor mesa, disse Fei Yuan ao discípulo que ignorou Yuan porque não achava que Yuan estava com eles em primeiro lugar. Ah, é mesmo. O discípulo mostrou uma expressão de decepção ao saber que Fei Yuan estava lá apenas para comer. De qualquer forma, por favor, siga-me. Fei Yuan e os outros começaram a segui-lo. No entanto, o discípulo franziu a testa quando percebeu que Yuan também o seguia e disse com uma voz um tanto fria. Com licença, discípulo do pátio externo. A menos que você esteja com esses idosos, por favor, espere lá fora. Yuan ergueu ligeiramente as sobrancelhas e disse. Estou com eles. É. O discípulo se virou para olhar para as 3 beldades que agora mantinham uma pequena carranca em seus rostos, e foi nesse momento que o discípulo percebeu que havia fodido tudo.
E eu peço desculpas profundamente pelo mal-entendido. O discípulo curvou-se para Yuan. Basta nos trazer para nossa mesa. Fei Yuan disse. Imediatamente. O discípulo se virou e os conduziu até a mesa pouco depois. Por favor, não se apressem olhando o cardápio, idosos. Tenho outra mesa para atender. Então vou procurar uma substituta agora. O discípulo então saiu correndo sem voltar, quase como se não ousasse continuar perto deles depois de seu erro, e foi procurar outro trabalhador para atendê-los. Poucos minutos depois, um discípulo de rosto familiar, Shubo, que havia servido Yuan anteriormente, apareceu diante deles para anotar seus pedidos.